Era uma noite chuvosa quando eu herdei a velha casa da avó. Não entre no sótão, ela sussurrara antes de morrer. Ignorei, subindo as escadas rangentes. Lá em cima, poeira e sombras. Uma caixa velha com fotos antigas. Em uma criança sorridente ao lado de nada? Mas senti um ar gelado no pescoço. À noite, ouvi risos infantis ecoando. Acordei suando, vendo pegadas minúsculas no chão empoeirado. Quem é você? Perguntei ao vazio. No espelho, meu reflexo piscou sozinho. A criança nas fotos? Era eu, mas com olhos vazios. O fantasma esquecido era minha própria infância, devorada pelo tempo. Agora, ele me segue, sussurrando segredos que eu enterrei. Inscreva-se para mais contos arrepiantes. 2 irmãos foram encontrados dentro de um poço, mas o que mais chocou o vilarejo não foi onde, e sim como eles eram. A pele das crianças era verde. Eles falavam um idioma que ninguém conhecia, e pareciam nunca ter visto o sol. Os aldeões tentaram alimentá-los, mas eles recusaram tudo. Com o tempo, ensinaram as crianças a falar inglês, e então, o mistério aumentou. Eles contaram que vinham de um mundo subterrâneo, cheio de túneis, cavernas e rios sem luz. Era uma tarde comum em Celaya quando o rádio anunciou, às 18 horas, chegaria à igreja local uma mulher acorrentada por suposta possessão demoníaca. Veículo chega com policiais armados e 3 frades rezando sem parar, rosários nas mãos trêmulas. A multidão observa, o ar pesado de tensão. Dela desce uma mulher acorrentada nos pés, vendada nos olhos, faltando pedaços do couro cabeludo, revelando feridas cruas. Seus gemidos ecoam como um lamento infernal. Dias passam, médicos e policiais entram e saem da igreja. Seus gritos crescem, ecoando pela cidade, gelando a espinha dos moradores que esperam sua partida para Roma, para um exorcismo final. Dias passam, médicos e policiais entram e saem da igreja. Seus gritos crescem, ecoando pela cidade, gelando a espinha dos moradores que esperam sua partida para Roma, para um exorcismo final. Até hoje, ninguém sabe seu paradeiro. Nos túneis de tijolo vermelho, ouve-se ao longe um grito sombrio e dilacerante, o lamento da mulher endemoniada. Inscreva-se para mais contos arrepiantes. Existe um cemitério que muitos acreditam ser uma das portas do inferno. Seu nome é Stul Cemetery, e suas lendas são aterrorizantes. Falam de fantasmas, espectros, e até do próprio diabo vagando entre os túmulos. Dizem que ali ocorriam rituais de bruxaria e sacrifícios humanos. A antiga igreja do cemitério resistiu ao tempo, até 1920. Naquele ano, o teto foi retirado, e o inexplicável começou. Durante tempestades, a igreja permanecia completamente seca, como se uma força sobrenatural a protegesse da chuva. Assustados, os moradores decidiram destruir a igreja, mas o medo nunca desapareceu. Uma jovem foi dançar com o homem mais bonito da discoteca, mas em poucos minutos, ela descobriu que ele não era humano. Essa história aconteceu em Lima, Peru, na famosa discoteca Senhor Botija. Todos a conheciam por suas festas lotadas e música alta. Até que uma noite, tudo mudou. Um homem misterioso entrou no local, alto, elegante, e com olhos hipnotizantes. Uma jovem encantada decidiu dançar com ele. Por alguns minutos, pareciam um casal perfeito. Até que ela olhou para baixo, e viu que as pernas dele haviam se transformado em patas de cabra. Ela se amarrou pelos cabelos em um prego, só para continuar rezando. Essa é a história real de Santa Rosa de Lima, e o que a ciência acredita que havia por trás de seus milagres. Desde os 5 anos, ela jejuava. Dormia sobre uma cruz de madeira e colocava pedras nos sapatos para sentir dor. 3 vezes por dia, ela se castigava, enquanto orava sem parar. Dizem que, às quintas-feiras, ela entrava em oração profunda e só despertava no sábado. Um dia, afirmou ter visto Cristo, e ele pediu que fosse sua esposa. Em 1617, o casamento místico aconteceu dentro da igreja de Santo Domingo. Poucos meses depois, ela adoeceu. E na madrugada de 24 de agosto de 1617, Santa Rosa de Lima faleceu. Um cineasta argentino achou algo que não deveria existir. No meio do delta do Paraná, ele encontrou uma ilha que se move. Sim, uma ilha flutuante, perfeitamente circular, mais de 120 metros de diâmetro, girando sobre um canal de água. Sérgio Neuspiller só queria gravar um documentário, mas o que ele achou parecia vivo. A ilha se movia lentamente, como se respirasse, e quando tentaram medi-la, os instrumentos falharam. Alguns dizem que é um fenômeno natural, outros afirmam
que é um portal dimensional. Ela tinha apenas 18 anos, quando foi presa nas Filipinas. Ela tinha apenas 18 anos, quando foi presa nas Filipinas. Mas o que aconteceu dentro daquela cela, ninguém jamais conseguiu explicar. A jovem começou a gritar, dizia estar sendo atacada por algo invisível. Criaturas negras, com olhos enormes e garras afiadas, mordiam e arranhavam seu corpo. E o mais assustador, as marcas eram reais, dentadas profundas e arranhões que não pareciam humanos. Os ataques aumentaram. Clarita falava em línguas estranhas e tinha força sobre-humana. Um pastor americano foi chamado Lester Sumrall. Se eu te dissesse que alguns Teslas enxergam coisas que simplesmente não existem, modelos de Tesla fabricados até 2021 combinam radares, sensores ultrassônicos e câmeras de alta precisão. Mas usuários começaram a perceber algo que a tecnologia não deveria ser capaz de ver. Os carros detectavam figuras humanas em lugares completamente vazios. O fenômeno se repetia sempre que um Tesla entrava em um cemitério, fosse de dia ou de noite. Assustados, vários motoristas começaram a registrar o exato momento em que a tela mostrava pessoas surgindo do nada. E logo descobriram que não eram casos isolados. Outros donos do Tesla relatavam o mesmo. Sensores ativando em locais abandonados, ruínas e até dentro de suas próprias casas. Na tela do carro, silhuetas de pedestres invisíveis apareciam e desapareciam em segundos. Em alguns registros, vários desses seres surgiam ao mesmo tempo, como se estivessem caminhando em grupo. Mas quando os motoristas apontavam a câmera para o lado de fora, não havia absolutamente ninguém. Apenas silêncio. Vazio. E sensores enlouquecidos mostrando algo que nenhum olho humano podia ver. Em 2015, um adolescente comum decidiu revelar algo que ninguém deveria saber. O nome dele era Danny Mullet, e em poucas horas ele se tornaria um mistério global. Danny subiu um vídeo no YouTube explicando, com uma calma perturbadora, o que ele chamava de a verdadeira quarta dimensão. Segundo ele, nossa realidade tem 3 dimensões: largura, altura e profundidade. Até aí, tudo normal. Mas Danny afirmava que a quarta dimensão não era só o tempo, era a habilidade de perceber o tempo como um espaço navegável. Ele dizia que, ao compreender totalmente as 3 dimensões anteriores, você poderia literalmente se mover entre passado, presente e futuro. Era como assistir a um filme da sua própria vida, só que com a opção de entrar em qualquer cena quando quisesse. O mais assustador é que Danny explicava isso de forma tão clara que parecia ter vivido aquilo. Muitos internautas ficaram fascinados, outros apavorados, porque, até aquele dia, ninguém tinha ouvido uma explicação tão direta sobre viajar através do tempo como se fosse um corredor. O vídeo explodiu, milhares de visualizações do nada, e comentários perguntando como ele sabia tanto. Só que, exatamente no dia seguinte, Danny desapareceu.